chegou para mim um vídeo de uma professora e ela falando desse ódio da elite, porque, por exemplo, ela estava explicando assim, repare bem, o sonho de todo mundo, o orgulho de toda a elite, de todo pai rico, é o filho dizer assim, o meu filho se formou na UERJ, na Isso. USP. De repente, a faculdade pública virou lugar de vagabundo, de maconheiro. E ela falou, claro, porque a universidade se empreteceu. E eles não querem misturar os filhos dele com o filho do pobre que está lá. Então, a faculdade que era a elogiada fica ruim, fica lugar de maconheiro, cria-se estereótipos e tudo, e dessa coisa das drogas, que é ridícula, né? Que até, por falar de drogas, eu fico aqui em solidariedade, não sei se é verdade, mas saiu em vários jornais de Brasília que o Carlos Bolsonaro deu entrada aí com princípio de overdose no hospital de Brasília e tudo. Fico a solidariedade, afinal de contas, ao contrário deles, eu penso que droga é uma questão de saúde pública, não um caso de polícia. Então, não acho que ele merece ser preso, merece apanhar, não por um eventual problema com drogas, que ele possa ter ou não. Isso daí são especulações de tabloide, de jornal, a gente não sabe se isso é verdade ou não. Tomara que não seja, eu acredito que não. Mas ele tem que ser preso pelo bandido que ele foi nas redes e tal, e pelos todos os esquemas que todas as denúncias oferecidas ao Ministério Público contra ele. Agora, o que eu quero entender é qual é o ódio do pobre. Porque é que a tia do Zap tornou-se uma fiel escudeira. Tem um vídeo meme na internet que é maravilhoso, que o cara diz assim, se Bolsonaro me der uma peia todo dia, enfiar o dedo no meu cu, ainda sei eu voto nele. E aí, uma peia todo dia, um dedo no cu, eu fico pensando assim, tá, pode ser um tesãozinho ali, masoquista e tal. Pode ser. Mas fora isso, tem outras pessoas que não têm um tesão masoquista, mas estão ali. Essa para mim, é a grande chave política. E aí eu quero saber de onde que vem isso e se você consegue enxergar uma esperança no próximo governo do presidente Lula de que isso diminua e que as pessoas vão voltando na máxima... Deixa eu só abrir a porta aqui para minha cachorrinha entrar enquanto você está falando aí que eu estou ouvindo. Vai lá. Mas na máxima da física newtoniana, que diz que tudo se expande, polariza até um ponto que não consegue mais polarizar e começa a contrair e voltar para o centro. Se você enxerga isso, se você vê essa possibilidade, porque o meu sentimento hoje é de entrar debaixo do edredom e esperar dia 1º de janeiro, porque até lá eu sei que vai ser um caos político total. Então Gustavo, você enxerga isso? Eu vou tentar resumir aqui, porque tem uma matéria importante, inclusive, que eu pedi para o Pedro ler, para a gente ir para o final da live, mas eu vou explicar o ódio do pobre ao Lula. O ódio do pobre ao Lula, lamentavelmente, se dá por dois motivos. Primeiro, pela manipulação dos patrões, como a gente viu, inclusive, explícito nesse momento da eleição em 2022. O primeiro fator é esse, a manipulação dos patrões, né? Com mais notoriedade a gente tem visto. Mas eu acho que o fator determinante ainda é a pouca instrução. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, um grupo de vereadores conservadores, que para mim não tem conservador no Brasil, né? Tem alguns políticos que são cânceres para a política, e aí eles gravaram um vídeo dizendo que é um absurdo o prefeito de Aracaju se reunir a portas fechadas com vereadores aliados para apresentar um projeto, para aprovar um projeto contra a vontade do povo. Aí isso viralizou aqui. Aí eu perguntei, inclusive na rede social desses vereadores, eu falei, mas espera aí, não são vocês do Legislativo que votam a aprovação ou não de um projeto? Como é que você está dizendo que é o prefeito que quer aprovar algo a pulso? E aí onde é que está o problema? Que o povão em si não entende isso.
Aí, por exemplo, a tiazinha, coitada, que tá indo vender caranguejo, como eu já vi aqui no mercado de Aracaju, indo comprar caranguejo, e a tiazinha com a camisa do Bolsonaro, eu ir no mercado comprar camarão, e a tiazinha tá com a camisa do Bolsonaro, dizendo que vai votar no Bolsonaro por causa dos R$ 600, que se Lula entrar, Lula vai acabar com os R$ 600. Ela não vai querer saber que Lula... Ela não tem acesso aos dados que Lula combateu a pobreza, a miséria, a desigualdade social. A entendeu? escola ela te dá ferramentas críticas para você formar Exatamente, a sua opinião. Embora tenha um setor da educação, que aí é a faculdade, a universidade, que é mais elitizado, e é mesmo, isso é uma tradição histórica, a escola ela te dá ferramentas até para você ser mais conservador do que a média. Você pode ir para qualquer lado, porque ele te dá muitas ferramentas. Agora, quando a pessoa não é escolarizada, Carlito, eu queria colocar isso, porque isso é um bode na sala. A culpa do pobre ser contra o Lula é da mídia. Porque quando a pessoa não tem escola, o que sobra para ela é o jornal. E o que o jornal fala? Que o Lula é ladrão. Mas é uma coisa que complementa a outra, Pedro. Eu não posso... retroalimenta, né? Porque eu tô falando para você de educação, porque eu sou nordestino, a minha região é a mais afetada pela dificuldade em acesso à educação. Mesmo com todo o trabalho que o presidente Lula fez junto com a presidenta Dilma, diminuindo o analfabetismo em várias regiões aqui do Nordeste, inclusive tem lugares aqui que o analfabetismo foi reduzido em mais de 75%, em outros lugares 83%. A gente ainda não conseguiu acabar com o analfabetismo, e tanto o Norte e o Nordeste ainda são as duas regiões onde mais se tem analfabetos no Brasil. E assim, eu vejo que é determinante. Por exemplo, quando a gente fala sobre o voto eletrônico, por exemplo, você não consegue explicar para uma senhora ou um senhor que mora no interior, que está lá cuidando da criação de cabra dele, de bode, de porco dele, como é que funciona a eleição. Ele só sabe que ele tem de anotar no papelzinho o número do candidato para ele não esquecer, apertar na ordem que está ali e depois que apertar no verde. É isso que ele sabe. Ele não entende, por exemplo, de orçamento secreto. Ele não entende, por exemplo, o que é direita e esquerda. Ele não sabe, por exemplo, que Bolsonaro é da extrema-direita. Ele não entende isso. Ele entende que o Bolsonaro é o candidato que deu R$600 para ele por mês e ainda liberou R$1.500 de empréstimo que matou a fome dele. Tanto que na pesquisa... Pode falar, Gustavo. Não, porque você vai me desculpar, mas é porque é o seguinte, o caminho, esse pobre nordestino, ele não vota no Bolsonaro. Ele pode ter entrado no Oba-Oba e os dados estão aí, os votos estão aí. Eu quero saber do pobre de Curitiba, que mora no bairro ruim. Cultural. É isso que eu estou tentando falar para você. Essa é a questão. É isso que eu estou tentando trazer para você aqui, porque... É isso que eu estou tentando trazer para você aqui nessa questão do Bolsonaro, porque o indivíduo que está com fome, Gustavo, ele não quer saber de onde vem o dinheiro, ele quer que venha o dinheiro. Aqueles que têm um mínimo de instrução, vai tentar acompanhar o jornal, como o Pedro falou, que é de onde vem a informação e a manipulação, e aí, se ele tiver um conhecimento mínimo, ele vai questionar. Eu vou te dar um exemplo recente que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu tenho um tio que virou bolsonarista desses aí, que eu não sei nem se ele não está na porta dos quartéis, que eu nem sigo eles mais na rede social. Mas eu não duvido que eles estejam... Tomara que eu não duvido, sendo bem honesto para vocês, eu não duvido que eles estejam lá na porta do quartel. Não duvido. Eu queria muito. E se ele for um tio parecido contigo, seria ótimo. Porque a gente poderia fazer manipulação. O Carlito bolsonarista. Poxa, Gustavo. Logo bolsonarista, Gustavo. Mas seria maravilhoso, ia ser polêmico. É que o Gustavo quer fonte pra piada. Esse é o lance. E aí o que youtuber de esquerda do Brasil tem um tio. E aí o que acontece? Ele chegou e falou, ele tinha visto um vídeo do canal do YouTube, da mídia independente, né? Porque a gente precisa lembrar que quando a gente fala de mídia, não é só a TV, né? A gente hoje tem outras mídias também. E aí ele tava mostrando para outro tio meu que descobriu-se aí que Fachin revelou que Lula tinha roubado 500 bilhões e que não sei o quê. E aí leu uma mensagem pro meu tio. Aí meu tio veio conversar comigo, né? Eu tava na casa deles, um tava deitado numa rede, o outro sentado na cadeira, tomando um café, que era o programa nosso de toda terça-feira, comer um pão que minha tia fazia, um pão artesanal, e tomar esse café. E aí esse tio meu, já com mais de 70 anos, ouvindo esse outro tio meu dizendo que saiu a notícia do Fachin, que o Fachin descobriu os documentos que comprovavam ali, porque uma pessoa confessou tudo e não tinha conversa. E aí o senhor descobriu isso quando? Ele, saiu isso ontem, você não viu, não? Aí meu tio veio conversar comigo de 70 anos, né? Falou assim,
Aí, tá vendo que esse cara é ladrão, rapaz? Não sei o quê, absurdo. Aí eu falei, tio, deixa eu só fazer uma pergunta pro senhor. Uma notícia bombástica desse nível aí. O senhor não acha que deveria já ter passado pelo menos na Globo, na SBT, na Record, ou numa rádio aqui, pelo menos no local, para o senhor ouvir, não? Aí ele olhou pro meu outro tio mais novo e falou assim, você viu isso aonde? Aí ele falou, não, num canal que eu sigo. Ele, mas passou na Globo, passou no jornal. Não, então isso é mentira. Então, assim, a mídia ajuda a moldar, que é importante o que o Pedro Zambarda falou. Mas existem outros fatores. No caso da pessoa de Curitiba, por exemplo, pode ser um fator cultural. As pessoas realmente se sentem, talvez, ali diferente, por causa do próprio meio que vive. Eu vou ser bem sincero para você, Gustavo. É muito difícil você viver em um meio e não ser contaminado pelo meio. Eu sou de esquerda, e eu costumo frisar isso sempre que eu posso, porque eu tenho certeza... A gente até conversou isso no domingo. Porque eu tenho certeza do que é ser de esquerda. Porque se eu fosse me pautar por atitudes de um candidato ou outro que se diz de esquerda, de um partido ou outro que se diz de esquerda, eu acabaria não estando no espectro da esquerda. Mas eu tenho um entendimento do que é ser de esquerda. E tem algumas pessoas que vivem nesse núcleo aí, por exemplo, em Curitiba, em Santa Catarina, em várias cidades de Santa Catarina, em diversos, né? Eu sou de esquerda por culpa dos 20 anos de PSDB em São Paulo. Acabei moldando a minha visão política por contraste, porque eu podia ter seguido muitos amigos meus. Eu ainda acho que dois fatores são determinantes, né? O primeiro, a manipulação, que aí eu citei a manipulação do patrão, mas também tem a manipulação da mídia, Pedro, muito bom você colocou ali, e a questão da falta de educação. Sabe por que eu digo isso para você, Gustavo? Eu tenho um nível superior, eu sou pós-graduado, eu estou fazendo outra graduação. Sim, e eu, Carlito Neto... Três formações praticamente, né, Carlito? Praticamente isso. E eu, em 2019, cheguei em março e falei... Agora tá prestes além de ser das três graduações, tá prestes a virar um grande de um gostoso, malhando... constantemente. Aqui é para bater em fascista. Ele vai ser o Rodrigo Hilbert de Aracaju. E aí, Pedrão? Com a vantagem que o Rodrigo Hilbert só sabe fazer design na Comic Sans. O design do Carlito é muito melhor. Vai lá. E aí, Pedro, eu vou falar rapidão que você precisa ler a matéria e a gente precisa encerrar a live. Eu preciso. Eu me perdi no que eu estava falando só para eu ter o déficit de atenção. Me ajuda aí. Você tem 3 formações... Ah, sim. E para mim, Gustavo, em março de 2019, meu canal já com 100 mil seguidores, eu parei e falei, o conhecimento que eu tenho sobre política esgotou. Chegou ao meu limite, porque eu só sei até aqui como militante e historiador. Eu preciso entender mais de política, porque as pessoas querem saber mais, querem que eu fale mais. Só que aí eu fui estudar a ciência política. Mas o tiozinho, a empregada doméstica, o motorista de aplicativo, o entregador de delivery, ele não tem tempo de parar esse tempo dele para estudar. E eu fui fazer o curso de ciência política. Um ano depois, quando eu terminei o curso de ciência política, na verdade, antes de um ano, com 6 meses do que eu estava no curso de ciência política, um monte de gente me perguntava sobre demandas do direito. E aí eu sempre consultava a lei, porque eu pesquisava, né? Eu sempre fui muito curioso, desde adolescente, e aí eu ia lá na lei, buscava, e eu percebi que as pessoas confiavam no que eu estava falando, porque eu tinha respaldo do meu conhecimento em história, eu entendia de política por causa do conhecimento técnico que eu estava adquirindo no curso de ciência política, e as pessoas esperavam a minha análise e a minha opinião para poder saber o que fazer em relação à denúncia, à opinião, e aí eu falei, poxa, eu não posso ficar só nisso aqui, eu tenho de estudar direito também, e eu comecei a estudar direito. Só que, olha o que eu estou te falando, eu sou uma pessoa que consegui ter essa visão depois que eu já estava na pós-graduação, que eu comecei a perceber qual o meu papel na sociedade. E condição também, né? Não só visão. E condição, exatamente. Possibilidade. Isso é importante a gente frisar, porque senão a gente cai nessa falácia de direita, de meritocracia. Mas mesmo sem possibilidade, sabe por quê? Porque o governo, a minha primeira faculdade foi subsidiada pelo ProUni. O meu primeiro curso foi financiado pelo ProUni, né? Pela Universidade para Todos, se não me engano, como é que é o nome do programa, que eu pagava um valor mensal para a universidade e o governo federal pagava o resto. Então, assim, só que nem todo mundo, por isso que eu faço questão de dizer que hoje eu tenho um padrão de vida e uma posição social completamente diferente da que eu tinha, não por meritocracia,
mas porque a educação e o processo de politização me deu ascensão social. É por isso que eu mantenho a minha consciência de classe. Porque muita gente pergunta para mim hoje, Carlito, você hoje, se você quiser comer todo dia hoje, você consegue? Hoje eu consigo. Mas em 2019, eu já relatei isso algumas vezes no meu canal, mesmo já com 60 mil seguidores, 70 mil seguidores, tinha dia que eu não tinha nada para comer em casa. E aí alguém me fazia uma doação de R$20, eu ia na mercearia da esquina, comprava um pacote de flocos de milho, 2 calabresas e ia comer cuscuz no almoço e no jantar. Então, assim, por que hoje que eu consigo comer pão se eu quiser de noite e cuscuz de manhã, eu vou falar, não, quem agora tá sofrendo, que se lasque. Que eu acho que é isso um problema que falta nas pessoas também, depois que tem a formação política, é manter a consciência de classe. Eu tô aqui hoje, mas o Gustavo tá aqui hoje, o Pedro tá aqui hoje. A mas elite é uma tentação, Carlito. A elite é uma tentação. A elite é uma tentação. Exato, é muito bom ter tudo. privilégio. É muito bom ter privilégio. É por isso que eu tô falando, é muito difícil estar nesse meio e não ser contaminado, né?